Boa tarde a todos. Eu novamente queria agradecer a professora Sinara, professor Teotônio, professor Luciano, por aceitar participar da qualificação, né, da Bruna Seben, que teve lá um percalço e precisa reapresentar aí o trabalho dela, já organizando o texto e o conteúdo em função da última reunião que nós tivemos, né, da última qualificação, né? Então, de praxe é que a Bruna faça uma apresentação do seu trabalho, aproximadamente de 20 a 30 minutos de trabalho, e aí cada professor tem por volta de 30 minutos para fazer a arguição do trabalho que eles receberam, do novo trabalho recebido, e também do conteúdo que ela vai apresentar agora na sequência. Tá bom? Então eu agradeço a todos de antemão, desejo uma boa sorte para a Bruna e vamos que vamos. Bruna, por favor. Obrigada, prof, pela introdução. Queria agradecer novamente à banca pela presença e pelos comentários prévios. Acho que a gente tem bastante coisa para discutir. Então, estou aqui hoje para apresentar a minha qualificação a respeito da caracterização biogeoquímica dos nevoeiros de uma região remota da Amazônia. E o meu orientador é o professor Ricardo Godoy. Queria trazer primeiramente uma questão de como que surgiu essa ideia. Então, acho que o professor Ricardo sempre gosta de contar essa história, que ele foi lá para o ato, observar a formação dessas nuvens perto da copa das árvores e ficou imaginando, então, o que tinha ali dentro e qual que era o papel desse nevoeiro nesse contexto da floresta, né? Então, isso foi o que nos fez querer investigar um pouco dessa composição mesmo dos nevoeiros. Quis trazer primeiramente aqui os objetivos, já para a gente deixar elucidado aqui. Então, como objetivo geral, a gente elencou identificar e descrever a composição biogênica e inorgânica dos nevoeiros, aerossóis, em diferentes cenários, considerando os com e sem nevoeiro, e também em cenários de tempo limpo, e fazer eventuais comparações entre os cenários sazonais, também entre as estações da Amazônia. Como objetivos específicos, basicamente, resumindo, né, essa grande quantidade de tópicos que eu coloquei, basicamente a coleta desse material, os aerossóis e o a concentração de ânions, a análise de partículas individuais e a comparação dessas entre pessoas. Eu trouxe aqui uma breve introdução sobre a formação e a dissipação dos nevoeiros. Então, a gente precisa basicamente de três principais parâmetros da formação do nevoeiro. Então, primeiramente, um resfriamento para esse tipo de nevoeiro de radiação. Então, quando a superfície terrestre perde calor, é quando a gente tem uma maior nevoeiro. Vai ter uma umidade relativa alta na atmosfera, naquele momento, e a presença de núcleos de condensação de nuvens. Daí a gente consegue ter ali uma superfície para ocorrer a nucleação desse vapor d'água, né, que está em atmosfera para a formação do nevoeiro. Quando a gente tem esses três parâmetros atendidos, a gente tem, então, a formação em si do nevoeiro, que ela, principalmente aqui na superfície, né? Então, a gente tem na superfície uma temperatura menor, geralmente, do ar, por causa justamente do radiativo, então, a temperatura é menor na superfície, para formar um nevoeiro, e essa camada vai ficando um pouco mais espessa, em altura. Então, justamente aqui perto da superfície é uma intensidade um pouco maior de nevoeiro, justamente por causa da temperatura. Mas no primeiro momento, essa camada de nevoeiro ela fica assim, mais densa perto da superfície. Como ela muda o padrão desse resfriamento, existe uma troca convectiva que acontece aqui dentro. Então, isso
causa uma desestabilização da camada de nevoeiro e inverte essa camada. Então, a parte mais densa, digamos, de gotículas, vem parar na parte mais para cima aqui, nessa camada de nevoeiro, e a parte próxima à superfície fica um pouco menos densa de nevoeiro. Então, existe essa troca convectiva, essa circulação aqui nessa camada de nevoeiro. Quando a gente tem uma situação onde o Sol nasce, como essa camada aqui próxima à superfície é um pouco mais rasa, digamos, de nevoeiro, a evaporação começa por essa parte. Então, existe uma camada remanescente que pode acontecer ou não, a camada de nevoeiro pode ser completamente evaporada, ou ela pode que a gente chama de nevado, que se comporta como uma nuvem do tipo stratus baixa. Então, pode acontecer isso de virar uma nuvem stratus baixa ou completa dissipação do nevoeiro. Bom, considerando que esses nevoeiros acontecem em diversos lugares do planeta, né, eu fiz, na minha revisão, eu coloquei alguns estudos comparando, né, a composição biogeoquímica desses nevoeiros. Então, tem vários estudos que consideram a ocorrência de nevoeiros em montanhas, e, inclusive, esse estudo aqui de ISIL, 2022, indicou que existe uma deposição de nitrogênio pelo nevoeiro na região de montanhas na China, que foi esse estudo feito em 2022. Foi observado também que existem concentrações iônicas maiores amostras de nevoeiro do que nas amostras de chuva, e isso para regiões montanhosas, nesse estudo aqui, e também para regiões de então, esses dois estudos deram essa maior concentração iônica para as amostras de nevoeiro. Já considerando algumas outras florestas, claro que é difícil, porque a gente não tem um estudo para a floresta amazônica em si, então é aí que entra o ineditismo do projeto que a gente está trabalhando. Para outras florestas do mundo, existe poucos estudos, né, de outras florestas. Alguns que eu consegui encontrar reportaram um aumento na geração de aerossóis orgânicos durante os períodos de formação de nevoeiro. E também foi notado que no período pós-nevoeiro havia menos partículas de granulometria mais grossa. Então, existe esse indicativo de que o nevoeiro promove a remoção dessas partículas com uma granulometria maior, maior do que 700 nanômetros. E também houve um indicativo de que as plantas podem absorver esse nitrogênio contido nas gotículas de nevoeiro. Esse aqui, Templar de 2022. Agora, falando um pouquinho aqui sobre esse estudo do deserto da Namíbia, eles fizeram comparações entre o deserto da Namíbia e a parte costal. Foi observado que existe a presença de comunidades microbiológicas, tanto de fungos quanto de bactérias, nos nevoeiros. Então, isso é um indicativo interessante que a gente achou para estudar lá na Amazônia, né? E também a gente, observando, né, todas as referências que eu consegui analisar, tinha uma predominância bem grande de nitrato e cloreto para todos que eu observei. Alguns com mais nitrato, outros com mais cloreto, mas esses ânions são os que mais aparecem para os estudos de nevoeiro ao redor do mundo. Bom, quis trazer também um pouquinho de aspectos gerais aqui da floresta amazônica. Então, a floresta, né, amazônica é a maior floresta tropical do mundo, e ela está situada em uma região considerada com clima equatorial. Isso significa que a floresta recebe uma radiação intensa durante todo o ano. Justamente por isso, as estações na floresta, elas não são delimitadas por variações de temperatura, elas são mais delimitadas por regimes de precipitação. E o que acontece na Amazônia durante o ano? Existe aqui uma zona de convergência intertropical nessa faixa de Equador. Então, em janeiro, que é essa linha aqui em azul, essa faixa da zona de intertropical, ela está situada mais ao sul. Então, ela está aqui mais abaixo do que a vermelha, né? Que é quando ela está mais ao sul,
a gente considera isso como estação úmida, porque essa zona de convergência, ela faz com que a quantidade maior de precipitação para essa região aqui onde está a Amazônia. Já em julho, essa zona vai colocada um pouco mais de ar são um pouco mais secas e caracteriza-se, então, a estação seca, que compreende o período de julho a setembro. E, né, a gente fala sobre estação seca e estação úmida, mas, na verdade, a Amazônia tem um regime de precipitação durante o ano inteiro, chegando a de aproximadamente 2.300 milímetros por ano. Isso uma média para a Amazônia inteira, né? Tem regiões que chega a mais de 3.000 milímetros por ano, né? E, além disso, a Amazônia também desempenha um papel bem importante nos ciclos de nutrientes e da água. Então, a floresta tem uma reciclagem muito grande de nutrientes. Logo, quando uma árvore cai, ela já é rapidamente decomposta. Então, os ciclos são bem importantes nessa floresta. E a reciclagem da água também, de suma importância, porque a gente tem uma evaporação bem considerável no oceano, que é transportada para a floresta, e essa quantidade de água é reciclada pela floresta na forma de precipitação e evapotranspiração. E essa quantidade de água que é jogada para a atmosfera, principalmente durante o dia, com o processo de evapotranspiração, alimenta, né, o que a gente chama de rios voadores, que traz a chuva aqui para a parte sul do Brasil. Bom, existem vários estudos reportando, né, a composição atmosférica da floresta amazônica. Eu quis trazer alguns mais focados na região da minha região de estudo, que é a região do Sítio Ato. Então, basicamente, nesse slide, primeiro a composição geral da Amazônia durante a estação úmida. A gente tem majoritariamente uma contribuição significativa da floresta. Então, muitos grãos de pólen, esporos de fungos, bactérias, vírus e compostos orgânicos voláteis que são emitidos pela floresta. E também existe uma contribuição significativa de spray marinho e de poeira do Saara, porque durante a estação úmida, justamente por causa do deslocamento da ITC para sul, existe uma contribuição maior de vento. Então, isso promove o maior transporte desse spray marinho e poeira do Saara para a região ali do Acre. E a quantidade de partículas observadas no ato, por exemplo, foi de 100 a 400 centímetros cúbicos para a estação úmida. Quando a gente vai para a estação seca, é de 500 a 2.000 partículas por centímetros cúbicos. E na estação seca a gente tem, com certeza, essa contribuição da floresta, essa quantidade não necessariamente, mas os mesmos tipos de compostos sendo emitidos pela floresta, porém a gente tem uma contribuição maior de trópicos, justamente por contribuições mais de sul e sudeste, justamente por conta também da movimentação da ITCZ norte. Alguns estudos, esses que foram realizados no ato, então, esse primeiro estudo aqui, ele mostra que existe uma composição bem forte de compostos orgânicos, chegando a quase 80% na região do ato, seguido por sulfato, black carbon e alguns outros compostos de amônio, nitrato e cloreto. A parte de biogênicos, eu acho importante ressaltar que a gente tem uma quantidade muito expressiva de esporos de fungos na atmosfera da Amazônia. Então, já foi comprovado isso por, no mínimo, esses 3 artigos aqui que eu selecionei. Então, o estudo de Barbosa fez uma descrição vertical, um perfil vertical, né, dos compostos biogênicos da floresta, e foi observado que a maior parte desses compostos, na verdade, são esporos de fungos. E o estudo de Lobo já indicou que esses esporos possuem uma emissão predominantemente noturna, porque o ritmo de emissão desses fungos necessita uma forçante de umidade. Então, para de umidade maior do que 73%, existe uma
muito maior de esporos, então isso geralmente acontece durante a noite. E esse terceiro aqui a gente achou muito interessante porque ele sugere que a atmosfera da Amazônia funciona como um habitat microbiológico. Então, justamente por ter os esporos e as bactérias que estão ali sendo emitidas pela floresta, mas também alguns que vêm de fora, não necessariamente os que estão sendo emitidos aqui, que são os únicos que vão estar na atmosfera amazônica. Podem ter contribuições de outros lugares também. Aqui um pouco sobre as bactérias, o estudo de Souza foi realizado lá no Acre também, a 2 e a 26 metros, e foi observada a presença dessas bactérias, também teve a análise de fungos, mas o que eu achei mais interessante foi que não foi observada uma diferença tão significativa entre essas amostras de 2 e 26 metros. Então, isso eu achei interessante para a gente analisar posteriormente. Bom, seguindo para a parte de metodologia, nosso local de estudo. Esse aqui era um videozinho, mas acho que não está indo. Bom, o local de estudo, então, é a região do Sítio Ato, que é um complexo de torres, localizado a 150 quilômetros de Manaus, aproximadamente. Agora foi. Então, a gente tem aqui a cidade de Manaus e o Sítio Ato, localizado numa região um pouco mais remota. Então, quando a gente aproxima aqui, a gente consegue ver que não tem nenhuma ocupação urbana em torno. E foram realizadas 4 campanhas nesse sítio, as quais foram coletadas amostras de aerossol e de nevoeiro líquido. De aerossol durante as 3 primeiras campanhas e de nevoeiro líquido durante as 3 últimas campanhas. Para a coleta de aerossol, especificamente, a gente utilizou esse impactador em cascata, então a gente consegue delimitar qual a faixa de tamanho que a gente quer identificar as partículas, e essas amostras posteriormente foram analisadas em microscópio eletrônico de varredura com raio-x, visando a identificação desses 6 tipos de amostras. Já as amostras obtidas com coletor de nevoeiro, elas foram analisadas por cromatografia iônica, por citometria de fluxo e o cultivo e identificação por Maltitov. E esse coletor de nevoeiro ele é muito interessante porque ele tem aqui um ventilador que puxa o ar para dentro, né? Então, quando está acontecendo o nevoeiro, ele entra por aqui, as gotículas impactam aqui nos fios de Teflon, que estão localizados aqui dentro, e são direcionadas para uma garrafa esterilizada aqui. E essa garrafa, depois que a gente terminava a amostragem, eu retirava essa garrafa, armazenava dentro do freezer a amostra e limpava todo esse sistema aqui com água ultrapura, né, para garantir que não tivesse contaminação cruzada entre as amostras. E só um detalhe que eu acabei esquecendo de comentar, que a gente fez todas as amostras a 42 metros de altura na Torre Ato. Então, é um nível logo acima da Copa das Árvores, então a gente está ali bem perto da interface floresta-atmosfera mesmo. Bom, então foram 4 campanhas de amostragem, 2 delas compreenderam o período de transição entre as estações seca e úmida, que foram as campanhas 1 e 3, e 2 delas durante a estação úmida de fato, né? A campanha 2 e a campanha 4. Então, a gente teve para as 3 primeiras as amostras de aerossol e para as 3 últimas amostras de nevoeiro líquido. Antes disso, a gente fez também uma análise de dados de visibilidade, compreendendo esse período de 2014 a 2018, justamente para delimitar os melhores períodos de amostragem e a efetividade do quando que o nevoeiro realmente estaria sendo formado para a gente conseguir amostrar no período correto. Então, eu selecionei aqui uns resultados para a gente discutir. Primeiramente, então, focando nos dados meteorológicos, eu nesse momento me aprofundar um pouco mais na parte de temperatura, umidade relativa e precipitação, removi os dados de radiação que eu tinha colocado antes. Então, considerando esses 3 parâmetros,
parâmetros meteorológicos, primeiramente aqui para a temperatura, a gente observou que a campanha 4 foi a mais diferente, assim, né? Quando a gente olha aqui no gráfico, é a que aparenta ter a menor amplitude térmica, né, entre essa estação, então considerada, entre aspas, a estação mais fria. E a estação fria apresentou menores valores de umidade relativa, então, quanto ali para a campanha 1, 2 e 4, a gente via dados de umidade relativa próxima a 100% durante a noite. Na campanha 3, a umidade relativa caiu bastante e raramente chegava a 100%. Então, foi uma questão interessante também encontrada aqui nesses resultados. Quanto aos resultados de precipitação, eu anotei aqui eventos de precipitação intensa para as campanhas 2 e 4. Na campanha 2, a gente vê claramente que teve assim, uma quantidade grande de precipitação, chegando quase 200 milímetros. E na campanha 4, que até parece que é meio equivalente à campanha 3, mas na campanha 4 foram menos dias de amostragem. Então, significa que toda essa quantidade que choveu na campanha 4 foi distribuída em um período menor. Então, houve a maior quantidade de eventos de precipitação intensa. Além disso, também foi feita a identificação de eventos de chuva pré e durante a amostragem, justamente para delimitar a possível contaminação das amostras e o processo de washout, né, que é a remoção de compostos da atmosfera por meio da precipitação. Bom, os dados de visibilidade foram analisados considerando que um evento de nevoeiro é representado por visibilidade menor ou igual a 1.000 metros. Então, nesse sentido, foi observado que a maior frequência ocorre entre 1 e 7 da manhã. Então, esse foi o período de maior interesse para as amostras de nevoeiro. Também foram analisadas a quantidade, a intensidade, né, desses eventos de nevoeiro. Então, quanto menor a visibilidade para esses eventos, significa que havia uma intensidade maior de nevoeiro, justamente por causa da menor reflexão da luz, né, quando a gente analisa esses dados do sensor óptico de nevoeiro. Então, a intensidade foi delimitada como maior para os meses de outubro e novembro, e também foram os meses onde teve amostragem nas campanhas 1 e 3. E com esses resultados, a gente conseguiu definir esse período amostral, que eu chamei no meu texto de fog time. A princípio foi delimitado como sendo das 2 às 7, porém, com observações de campo e até mesmo esses resultados aqui significativos após as 20 horas, nevoeiro. Então, beleza, deixa eu tomar uma aguinha. Bom, a parte de aerossóis que a gente analisou, eu selecionei esse aqui, tem a parte da evolução, que a gente pode conversar depois, mas eu selecionei esse aqui porque eu achei um pouco mais interessante de apresentar. Então, primeiramente, a gente fez essa análise de partículas individuais para 3 condições de amostragem, né? Então, tempo limpo, que é caracterizado um momento durante o dia, então, sem a ocorrência de nevoeiro, não é esperada a ocorrência de nevoeiro, e foi comprovada que não havia mesmo. E amostras noturnas. Aqui a gente consegue ver como que foi delimitada essa condição de amostragem de com e sem nevoeiro. Então, nesse gráfico da esquerda, a gente não tem a presença de nevoeiro porque foi analisada o diferencial de pressão de vapor e a temperatura do ar e a temperatura do ponto de orvalho. Então, quando essas duas temperaturas se igualam e o DPV tende a zero, a gente considera isso como uma condição com nevoeiro. Então, isso foi utilizado como base para a gente definir quais eram os períodos com e sem nevoeiro. A partir disso, analisando a composição das partículas individuais, foi observada uma maior predominância dessas 4 espécies aqui que estão por último. Então, biogênicas, poeira, carbonáceas e ricas em sódio. Primeiramente, as biogênicas, né, foram observadas como predominantes nas amostras mais secas, não necessariamente predominantes, mas nas amostras em que elas
tem aparecem mais são amostras mais secas. Então, por exemplo, essa daqui durante o dia teve uma composição bem forte de partículas biogênicas, e nessas amostras aqui, mesmo com nevoeiro, mas sem a ocorrência de chuva, também apresentaram uma maior proporção de biogênica do que comparado, por exemplo, a essa aqui, que teve uma composição quase 99% de partículas ricas em sódio. Para as partículas carbonáceas, houve uma maior proporção durante a transição entre estações. Então, quando a gente pega aqui, são nesses aqui de solzinho, né? Então, a transição entre estações aqui, uma maior proporção do que comparadas à estação úmida, que apresentou uma maior proporção de partículas de sódio e poeira. E também foi observada uma maior proporção de poeira durante a noite. Então, se a gente pegar todas essas amostras que são, observa uma concentração de partículas de poeira do que comparadas durante o dia, que são menores. E muitos desses compostos já haviam sido reportados por esse estudo, um deles, né? Tem outros estudos também reportando a composição de partículas lá na Amazônia. Porém, existia uma maior composição de sódio do que de carbonáceos, e aqui a gente observa que existem condições durante o nevoeiro que isso se inverte, né? Então, uma proporção bem maior de carbonáceo do que de sódio, comparado a outro estudo que já foi realizado lá no ato. Bom, agora que entra a parte de análise de nevoeiro líquido, e o maior desafio, eu acho, desse projeto é juntar todas essas informações que a gente teve. Então, primeiramente aqui eu vou apresentar essa parte de ânions que a gente analisou, e existem dados de cátions também, que estão para serem analisados, mas, a princípio, a parte de ânions demonstrou uma maior predominância de íons de sulfato, nitrato e cloreto, especificamente nessa ordem. E esses três compostos, eles corresponderam a de 88% a 99% dos compostos aniônicos dessas amostras. Então, se a gente analisar aqui, quase todas as amostras têm muitos dessas três cores, rosa, laranja e amarelo, que são essas três espécies, né? E essas três espécies, elas são muito associadas às emissões da floresta, propriamente ditas, e também do transporte do oceano. Então, o sulfato pode ser tanto da floresta quanto do oceano, e o cloro também, e o nitrato majoritariamente da floresta. E uma coisa curiosa que eu encontrei foi que o sulfato, que estava tão escasso nas amostras de partículas, é a espécie predominante aqui nas amostras líquidas. Então, isso indica que, nos momentos de nevoeiro, o sulfato está presente predominantemente na parte solubilizada, né? Na forma solubilizada. Outra coisa interessante a comentar é que nos eventos de nevoeiro que foram precedidos por eventos de chuva intensa, então esses que têm a gotinha maior, houve um decaimento na carga de ânions. Então, por exemplo, aqui nesse dia, a gente teve uma carga X. Choveu bastante, caiu a carga de compostos aniônicos. Então, isso representa bem o efeito washout mesmo nessa parte da questão dos compostos aniônicos. Algumas referências que eu utilizei, que já apresentaram também a presença desses três compostos em nevoeiros para outras regiões. Eles apresentam a presença de nitrato, sulfato e cloreto, mas numa ordem de abundância diferente. Então, eu encontrei apenas 2 estudos que apresentaram a mesma ordem de abundância do que os nossos resultados. Então, inclusive, geralmente, esses compostos de sulfato são atrelados a emissões antropogênicas. Então, isso é um indicativo de que talvez as nossas amostras sejam um pouco diferentes do que as encontradas em outros lugares do planeta, que são compostas principalmente por nitrato. Seguindo agora para a parte de citometria de fluxo, a gente fez essa análise por citometria, principalmente para identificar se havia alguma composição de células, né, nessas amostras de nevoeiro, né?
E a primeira coisa que a gente notou foi que existe uma quantidade maior de células nas amostras de nevoeiro do que nas amostras de chuva. Então, isso é uma coisa interessante a se perceber, porque a chuva tem esse fenômeno de washout, mas o nevoeiro ali pode estar atuando como um habitat mesmo para essas células. E as amostras que mostraram a maior quantidade de células, a NL1, essa aqui, e a NL7, foram as que foram coletadas sem um registro de chuva intensa pré-amostragem. Então, se a gente for analisar aqui a parte de condições meteorológicas, não houve uma chuva tão intensa, aqui teve uma chuva pequena, com menor de 5 milímetros. Então, isso também é um ponto de interesse que a gente pode se aprofundar um pouco mais depois. Inclusive, quando teve a precipitação mais intensa, houve também o decaimento na quantidade de células comparado aos eventos anteriores. Então, esses resultados aqui de citometria foram usados, na verdade, como um indicativo de atividade microbiana, porque, infelizmente, essa técnica ela só permite a gente avaliar se existe a presença dessas células vivas ou mortas, mas elas não dão nenhuma identificação, nada taxonômico. Então, foi mais um indicativo para a gente conseguir avaliar por outras técnicas quais eram os tipos de espécies presentes naquele nevoeiro, né? Então, com isso, a gente levou essas amostras para cultivo e foi observada a presença de fungos e bactérias viáveis para crescimento. Então, principalmente aqui nessas amostras NL2 e NL13, houve um grande crescimento de fungos e bactérias. Então, essas duas foram que apresentaram crescimento para o maior tipo de espécies. Então, 6 e 6. E aqui que eu marquei em verdinho é a NL11, que foi a única amostra que não apresentou crescimento fúngico. Então, também é uma amostra que a gente gostaria de investigar mais a fundo, porque que não teve, né, formação de fungos. Bom, seguindo então para a parte de bactérias cultivadas, a gente teve 9 tipos de espécies identificadas e todas as amostras apresentaram crescimento para bactérias. Teve essas duas amostras que eu comentei com maior diversidade de bactérias, que cada uma delas apresentou 3 tipos de espécies, e algumas dessas bactérias a gente não consegue comparar a nível de espécie com outros estudos, mas a nível de família, a Enterobacteriaceae, Pseudomonadácea e Bacillácea já foram observadas por Evans, e as Sphingomynadáceae e Bacillácea já foram observadas por Souza. Esse aqui é o estudo que eu comentei realizado no deserto da Namíbia, realizado lá no Ato. Então, é interessante. Achei difícil pesquisar estudos que tiverem composição parecida de fungos em atmosfera ou nos nevoeiros em si. E o único que eu consegui comparar mesmo foi esse Evans, a princípio. E o que eu achei curioso foi que a maior diversidade foi observada para uma amostra de chuva e não necessariamente a amostra de nevoeiro. E também teve uma das amostras de nevoeiro que não apresentou esse crescimento fúngico, né? A NLO. Foi. Então, a questão do nevoeiro que a gente busca investigar agora é como que essa movimentação horizontal do nevoeiro em contato com a floresta pode promover o contato, né, desse conteúdo com a floresta em si. Então, essa movimentação horizontal, ela promove esse contato com a vegetação, e existe esse potencial de absorção de nutrientes já comentado por outros autores. Então, existe um indicativo de que pode haver essa absorção de nutrientes, tanto por contato direto com as folhas e absorção direta dos nutrientes pelas folhas, quanto por condensação na superfície
a condensação dessas gotículas na superfície na superfície da floresta, não necessariamente só das flores, depois como uma forma de deposição úmida, retornando esses nutrientes para o solo. Além disso, existe uma habitat para organismos, e isso é porque ele pode ajudar no transporte biogênico, não necessariamente como uma forma de transporte em si, mas porque ele permite uma maior viabilidade dessas bactérias e fungos. Justamente a gente viu que a gente conseguiu amostras cultiváveis, né, de fungos e bactérias. Então, por ser um meio mais aquoso, a gente tem uma maior probabilidade de reprodução mesmo das bactérias e fungos do que se fosse um aerossol seco. Então, isso já foi comentado por Evans, de que o nevoeiro pode atuar, né, como habitat de micro-organismos, garantindo uma maior viabilidade. Então, os próximos tópicos de investigação, né, seria esse nevoeiro como fonte de nutrientes para a floresta. Então, a gente gostaria de investigar qual a proporção de cátions na composição do nevoeiro, justamente para tentar entender de uma forma mais global a análise de íons, né, que por enquanto a gente tem só ânions, e como a floresta utiliza desses nutrientes que estão dentro do nevoeiro. Além disso, a atuação dos micro-organismos no nevoeiro, avaliando qual que seria o habitat comum desses micro-organismos e como que eles estão chegando no nevoeiro, e qual que é o papel dessas bactérias e fungos neste meio. Então, existem algumas bactérias que eu já consegui dar uma pesquisada que podem ser bactérias desnitrificantes. Então, o que está acontecendo ali dentro daquele nevoeiro? Por que elas estão ali? Ou se elas, qual que é o papel mesmo delas neste nevoeiro? Que é o nosso tópico de investigação para levar esse estudo um pouco mais a fundo, né? Daí para a defesa. Então, eu compus aqui um cronograma preliminar, né? Então, a gente está aqui nessa banca de qualificação. Existem análises complementares a serem feitas, então, a análise de cátions, a gente também vai trabalhar com análise de ressonância magnética nuclear, análise metabolômica para filtros, e a nucleação de gelo para partículas também, que foram coletadas com aquele impactador em cascata. Talvez entrem mais algumas análises aqui, mas a gente ainda está definindo. Também eu circulei aqui esse rascunho do artigo 1, que segunda-feira a gente já tem uma reunião para delimitar aí os próximos passos para o artigo, e a defesa daí para até abril do ano que vem. Algumas contribuições em trabalhos científicos que eu participei, então, a gente fez uma análise dos pólens, a sazonalidade de pólen aqui em Curitiba e os impactos nos tratamentos de alergia. Um estudo da quantificação e identificação dos bioaerossóis lá na Amazônia. E um estudo que a gente fez aqui em Curitiba sobre compostos emergentes. Então, são esses PFAS que são compostos emergentes. Inclusive, até faltou eu colocar um aqui que foi aceito esse mês, sobre fitalatos, também nessas amostras aqui de Curitiba. Também teve uma apresentação minha no workshop do Ato, em 2022, quando a gente ainda estava no começo desse projeto. O professor Fábio, que nos emprestou o coletor de nevoeiro, apresentou também o nosso trabalho com alguns resultados preliminares na Conferência Internacional de Nevoeiros. E o professor Ricardo levou o nosso trabalho para apresentar lá na Grécia, na Conferência Internacional de Geoquímica e Saúde, e também no workshop do Ato esse ano, né, prof? Bom, eu queria agradecer mais uma vez à banca, ao professor Ricardo. Eu acho que esse período aí de 45 dias foi bem intenso, eu diria, mas eu consegui trabalhar bem. Eu acho que os comentários que foram feitos na outra defesa foram muito bons, eu acho que complementaram muito meu trabalho. Eu acho que queria ouvir de vocês, né, também o que vocês acharam, a diferença entre os dois textos, mas eu sinto que eu consegui melhorar bastante coisa. Gostaria de ter melhorado mais, mas acabou ficando meio atropelado em 45 dias, mas queria agradecer mais uma vez pela disposição de todos. E eu acho que é isso, a princípio. Estou aí aberta a questões e comentários. Muito obrigada.
Eu já estava metendo pau na Bruna? Como que? Bom, que isso? Bom, ótima apresentação do meu entendimento, né? Então, agora a gente passa para a etapa de arguição, né? Vamos lá, eu convido o professor Teotônio, que está aqui na tela já, para... Então, você tem aí por volta de 30 minutos aí para fazer uma avaliação da Bruna. Eu vou gastar 3 minutos. Não, eu só queria dizer que é o seguinte, eu entendo que uma qualificação, o objetivo da qualificação é mostrar que você está qualificado no sentido de você ter um trabalho encaminhado que vai concluir para os objetivos. Eu vejo que a diferença do texto que foi apresentado para a gente 45 dias atrás. Está esperando alguma coisa química comprada pelo Funpar? Ricardo, liga o microfone aí. Puta, o que é? Eu não falo ouvindo. Cara, eu tô no meio de uma defesa aqui, na qualificação da menina. Ele percebeu. Não, mas então vamos lá, eu vou falar rapidamente. 3 minutos que é o seguinte, eu entendo que o objetivo de uma qualificação é você mostrar que você desenvolveu uma massa crítica de resultados e desenvolvimentos que estão te encaminhando para os objetivos propostos. O que a gente viu na 45 dias atrás não demonstrava isso. Hoje, a diferença do seu texto em qualidade, densidade... Foram 45 dias realmente muito bem visíveis. Isso, por mim, ótimo. Eu estou satisfeito com o seu salto. Claro, tem uma coisinha aqui, uma coisinha ali, mas... Eu reprovei ela, Ricardo. Aí eu reprovei. Desculpa, o coordenador vai me chamar aqui. Desculpa. Não, merece. Tem meu apoio. É isso aqui. Não, eu vou repetir o que eu falei aqui. É o seguinte. No meu entender, uma qualificação serve para você ver que a pessoa cumpriu uma parte significativa do caminho e que ela vai conseguir concluir os objetivos iniciais ou alterados. Cada trabalho também tem sua dinâmica. E eu diria que a diferença, se fosse um teste de hipótese para ver a diferença, daria com P menor que 0,001. Ou seja, está bem diferente, o salto é claro. A gente sempre soube, Bruna, que você podia dar muito mais do que você foi nesse ali. A gente conversou sobre isso. Eu puxei sua orelha e acho que você viu, a orelha não caiu. E tá isso aí. Por mim, eu estou satisfeito. Acho que tem uma coisinha aqui ali no trabalho, que eu falei também, mas nada que... por mim, tá só satisfeito. Porque eu falei, 3 minutos para mim é isso. O trabalho está excelente. Obrigada, acho que é mandar bala agora. Concluir isso aí e vamos para a defesa. Ô, Theo, deixa eu aproveitar que você está aqui para a gente só abrir uma discussão rápida aqui que pode ajudar a gente no entendimento da formação de nevoeiro, né? Eu tive lá em Manaus, conversei com o Gilberto Fisch, com aquela patota lá, e eu queria saber o teu entendimento, né? Na verdade, na outra qualificação da Bruna, a gente até discutiu um pouco de quando o nevoeiro sobe, desce, etc. e tal, né? E essa ideia de que se o nevoeiro está se formando no solo, no chão, né? E subindo árvore acima, ou se o bicho se forma ali na copa das árvores ali, né? E fica ali transitando ali naquela região turbulenta ali, né? E o professor Gilberto Fisch a gente discutiu, né? E ele conhece o lugar. Ele falou assim que esse relato da Bruna e de outras pessoas falando que viu nevoeiro embaixo ali na base da floresta, ele falou assim que pode ser muito atrelado ao próprio vazio, ao próprio buraco que tem ali, a clareira da Torriato. Ele falou assim, eventualmente o nevoeiro está vindo aqui, vê um buraco, desce, entendeu? E meio se espalha, né? Então, assim, aparentemente, no entendimento do professor Gilberto, que é uma referência nessa história, né? O nevoeiro se forma na copa das árvores, nessa região turbulenta ali. O que você acha disso? Bom, eu não sei se você vai lembrar, mas numa conversa que a gente teve, eu justamente estava dizendo isso. Esse modelo de que forma na superfície é válido onde existe uma superfície.
Lembra, Bruna? Eu falei assim, o problema é esse, que a definição de superfície... Até faltou eu comentar, e eu tinha colocado isso na mesma anotação. Definição de superfície numa floresta, que embaixo... Você chegou aí lá no ato, né? A Bruna sim, mas você chegou aí no ato, né, Ricardo? Eu fui múltiplas vezes. Quase morei lá no ato. Exagera. Você saiu para dar um rolê no meio da mata? Não só na trilha, na mata. Eu não, você tá louco. Exatamente. Então você consegue andar livre. A mata não é fechada. É muito espaço. Muito espaço. Tem uns galhos quebrados ali, tá? Claro que não é legal arriscar pisar numa cobra. Mas, assim, eu já cheguei a andar, assim, 100 metros no meio da mata fechada, descalço. E você não tem problema nenhum. A mata embaixo ela é aberta. Onde ela é realmente fechada, é em cima. Então é quase como se fosse um oco mesmo. Agora, onde tem um oco de verdade, que é a clareira, sim, você tem razão. Agora, olha que interessante o comentário do Gilberto. Ele falou que onde há uma clareira, o nevoeiro desce, está dizendo, então, que na parte que não tem clareira, ele está acima. Ou seja, sim, a superfície que a gente está falando que forma o nevoeiro em cima não é o chão, é a copa. A definição de superfície, meteorologicamente, que interage em termos radiativos, boa parte da evapotranspiração, é da copa para cima. É ali que forma o nevoeiro, não é embaixo. Por isso que eu falo que esse negócio de subir, transportar, não tem muito sentido. E a outra coisa, essa região turbulenta, ela é turbulenta de dia. De noite, quando forma o nevoeiro, aliás, só forma o nevoeiro porque não é turbulento. Ele forma porque o ar vai esfriando, 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 e aquilo condensa quase que parado. Quando começa a ter movimento de manhã, ele fica. Depois de pouco tempo, que esquenta também, né? A umidade relativa vai baixando. Eu acho que o Gilberto é muito feliz nas suas considerações. Concordo plenamente. A outra coisa, até o que a gente queria um comentário seu, era sobre... A gente, na verdade, teve, em um determinado momento, a gente tinha lá um detector de nevoeiro, depois o bicho quebrou, deu um monte de pepino lá, e aí a gente teve que lançar a mão, lá em cooperação com Cléo Quaresma, né? Cléo e a aluna dele lá, eles lançaram mão de um artifício micrometeorológico para a gente conseguir identificar esse nevoeiro. Você acha essa aproximação razoável? Qual aproximação? Entendi. Deixa eu voltar aqui. Você tem que página está na tese? Eu vou abrir aqui. Acabei de trocar de computador. Aqui, ó, a aproximação que a gente considerou foi o seguinte: análise da temperatura do ar e temperatura do ponto de orvalho e análise do DPV. Foi considerado como uma situação de nevoeiro quando essas duas temperaturas se igualavam e o DPV tendia a zero. Então, primeiro eles fizeram essa análise e fizeram para períodos que a gente tinha resultado de visibilidade. Então, a Rosária, ela pegou diferencial de pressão de vapor. Aí, ela viu essa situação assim, então, isso aqui teria nevoeiro. Por exemplo, o indicativo de que teria nevoeiro. Ela foi nos dados ópticos e confirmou que tinha nevoeiro. Aí, para quando isso não acontecia, ela fez a mesma comparação cruzada. Aí, quando quando o sensor óptico parou de funcionar, que a gente não tinha mais os dados de visibilidade, que são os, entre aspas, mais confiáveis, ela fez essa análise para essas datas que a gente não tinha os dados, né, de visibilidade. Então, foi isso que a gente considerou. Tem uma ideia de como eu confio nisso daí? Pensando que um nevoeiro é uma nuvem, quando a gente está faltando a sonda e a gente vê que está 100%, a gente considera que está numa nuvem. Ele está dizendo que a temperatura do ar igual a temperatura de ponto de orvalho é que está 100% de umidade. Ou seja, muito difícil não formar nevoeiro a 100% de umidade. Muito difícil. Mais ou menos, porque você pode estar aqui em Curitiba com 100% de umidade, que é quando está chovendo. Vocês estão analisando dados quando não chove, correto? Vocês não excluíram os dados de quando chove? Não, isso foi. Na verdade,
Eu lembro Não. de Eu conversa na primeira confiei qualificação. nela. Sim. A gente teve essa análise prévia aqui, por exemplo, da chuva. No caso das amostras de nevoeiro, por exemplo, aqui as que tiveram chuva pré-amostragem foram mantidas. As que tiveram chuva ela tinha sido caracterizada porque eu coloquei a garrafa para coletar a amostra antes de começar a amostra. No dia seguinte, eu fui lá, retirei e tinha lá uma garrafa cheia. Aí levei, trouxe para Curitiba como uma amostra de nevoeiro, e depois, com essa análise aqui, a gente viu que não tinha tido nevoeiro nesse dia. Então, estava caracterizado como nevoeiro, vi que não tinha sido formado nevoeiro e vi que tinha tido a presença de chuva. Então, caracterizei como amostra de chuva. Ela foi recaracterizada. Então, eu dizia o seguinte, em não havendo Foi chuva... o único caso que aconteceu isso. Em não havendo chuva, está certo, 100% de umidade com chuva. Mas você sabe quando chove lá, né? Tem pluviômetro, tudo. Tá me ouvindo? Sim. Assim, em não Sim. tendo chuva, eu considero que isso aí é nevoeiro. Você acha que, do ponto de vista de uma expressão, Sim, eu só quero dizer o seguinte, você é o melhor que você tem, né? Você não tem o detector, mas você tem a condição meteorológica necessária e muitas vezes suficiente para você formar nevoeiro. Não é como ter um detector, né? Mas é aquela coisa, tem o nariz de porquinho, tem orelha de porquinho, deve ser porquinho. E não é palmeirense eliminado. É palmeirense eliminado, desculpa. Eliminado. A gente conversa sobre a Z4 outra hora. Não, eu acho que... Você tinha mais alguma coisa que você gostaria de perguntar para o professor Theo? Bruno, eu lembro que a gente conversou bastante. Aproveitar que o Theo leu o trabalho aí, que daí... Então, o que eu estava pensando ultimamente é nessa questão da sazonalidade da floresta. A gente tem... mas daí na praia do Profitel, eu tinha pensado na questão da emissão da floresta. Eu não sei se a gente consegue considerar como uma emissão contínua das mesmas partículas, mesmos tipos de partículas, ou se tem a sazonalidade de emissão também. Se, por exemplo, porque tem mais chuva, na estação úmida tem mais emissão de esporos, ou se realmente é a questão de washout, É muito difícil falar isso. A gente mede concentração. É difícil, né? Mas assim, muitas vezes a concentração na estação seca é maior porque a remoção é menor. Mas essa conta é muito difícil, assim, porque você tem medida de fluxo. De fluxo de aerossol é muito difícil. Um dos poucos trabalhos que eu conheço que fez isso foi o trabalho da professora Luciana Rizzo. O doutorado dela foi sobre isso. Mas, assim, é um período curto, lá nas F2, e, assim, é uma medida muito difícil. É a mesma coisa que você medir fluxo de vapor. O que a gente consegue mais ou menos ter são por exemplo, se você pegar o meu trabalho lá de 2012, a gente tem a análise de componentes principais e tal. A gente fala lá que aquelas componentes principais são a intensidade das fontes. Mas, na verdade, você está pegando o efeito líquido de fonte e relação. Você nunca sabe, na verdade, quem está mandando em quem, né? Entendi. Isso é um... Agora, sim, certamente, estação seca, emissão de queimada, bastante. Maio, emissão do Saara, sim, tem, chega. Agora, as biogênicas, a gente sempre considera que elas são mais ou menos homogêneas ao longo do tempo. Agora, numa escala que você mede com filtro. Não sei se tem mais mídia de manhã ou de noite. As mídias são muito específicas. Tem um trabalho do Artacho dos anos 90 ou 2000, que ele faz umas medidas dessas em filtro, analisa ali os esporos à noite. É o trabalho que eu conheço que tem uma medida um pouco mais detalhada. Mas, de novo, um curto período de tempo, mediu, sei lá, 10 dias. Se a gente falar num período mais longo, eu não me arrisco a dar palpite. Entendi. Obrigada, professor. Nada. Bom, beleza. Então, não tendo mais nada a dizer, professor Teotônio, eu agradeço novamente as contribuições aí, as eternas consultorias que nós fazemos ao professor Teotônio.
Obrigado, Theo. Valeu. Então vamos migrar para... Hoje você é um lado homofóbico, assim. Vamos lá, o professor Luciano, que está aí, que é o segundo, deixamos as mulheres para os últimos, que serão as primeiras, certamente. Né? Vamos inverter toda a métrica. Luciano, está aí? Luciano morreu? Bruna, para que esse maldito desse pointer aí. Desculpa. Nossa, tá ativado ainda? Deixando todo mundo... Convido o professor Luciano. Não sei você. Estão me ouvindo aí, gente? Tá uma chuva bem forte aqui, não sei se... Eu acho que a internet vai começar a dar uma desestabilizada. Aqui tá me dando uma travada. Não é possível. O cara tá aqui do lado. Não tá chovendo. Mostra a chuva aí. Tá chovendo sim, Ricardo. Não. Céu de brigadeiro. Aqui em casa tá chovendo. Sol lindo. Tá sol aí em Curitiba? Então sol lindo. tá quase que nem Manaus. O solzão. Pé d'água aqui. Começou agora, na verdade, chuva, raio. Estão me ouvindo agora melhor? Não? Eu tentei ligar um cabo aqui, mas acho que talvez agora fique mais estável. Bom, da mesma forma, eu acho que essa versão, Bruna, está infinitamente melhor que a versão anterior. Vários pontos ali do texto, principalmente da parte de revisão do material bibliográfico, né, na parte que eu entendi um pouco mais, de ciclos e tal, vi que se mudou bastante, ficou bem mais claro, eu acho que da parte introdutória. Como o professor Theo falou, acho que valeu muito a pena, né, esse esforço de revisar esse texto, uma vez que eu acho que você vai ter já um material bem mais pronto aí para as próximas etapas aí da tua defesa. De qualquer forma, eu ainda fiz mais alguns comentários, né, algumas coisas que eu talvez tinha falado lá, eu não sei se foram, se passaram batido, etc. Mas eu vou reforçar algumas coisas que eu acho importante, principalmente na parte de microbiologia. Não é muita coisa, né, mas são coisas que eu acho que vale a pena colocar aí, porque vão ser coisas que certamente vai ser cobrado na hora de publicar e talvez até dependendo de quem vocês pegarem para a banca definitiva, né? Vamos lá, então. Deixa eu ver o que eu anotei aqui. Uma das coisas que me chamou a atenção, eu não sei se apareceu lá na versão anterior, da parte de citometria. Eu tinha entendido que tinha sido usado um único corante. Acho que não era um corante... Um é um corante que cora DNA, pelo que eu entendi. Eu acho que esse não aparecia antes, e o outro é rodamina, né? Isso, eu sei que... o Ronches e o rodamina, os marcadores. Certo. Daí, eu sei que talvez essa parte você nem tenha acompanhado muito, não sei se puder até me explicar melhor, você foi fazer lá com o professor Glaucio, ou ele fez para você essa parte? Como é que foi? Eu participei da rodada teste, a gente foi lá, levou algumas amostras e a gente fez um teste, daí ele terminou de fazer com os alunos. Então, eles pegaram e colocaram os marcadores, inseriram no citômetro, e o que a gente tinha de amostra para comparar era uma água ultra pura, que ele falou que precisava de como se fosse um branco, nosso branco era água ultra pura. Não sei qual parte especificamente, saber? Porque me chamou a atenção o fato de usar esses dois corantes, assim, né? Nos artigos que eu li até então sobre esse tema, geralmente é usado um corante único que cora o DNA. Então, eu queria saber se você sabe se realmente foram os dois usados e qual foi o objetivo de usar esses dois. Se ele tem alguma coisa que vocês conseguem enxergar mais ou não. Então, isso foi até uma coisa que eu fiquei refletindo quando eu estava escrevendo de volta o texto, porque as referências que eu encontrei utilizavam para fungos e bactérias outros tipos de marcadores, né? Então, fiquei meio pensativa no porquê que o professor Glaucio tinha sugerido usar esses marcadores. Mas foi na hora ele fez um teste ali,
colocou os marcadores e achou que estava bom daquele jeito. Então, como eu não sabia muito, eu aceitei, né? Mas depois, estudando mais, eu percebi que outras referências utilizavam outros tipos de marcadores. Acho que até comentei isso no texto, nessa última versão. Tá. Eu acho que vale a pena, não sei se você fez isso, mas talvez dar uma confirmada com ele, assim, porque me parece pouco usual você usar 2 corantes simultaneamente na mesma amostra. Não vejo muito sentido. O corante DNA parece que seria o mais indicado e o que eu tenho visto mais a ser utilizado aqui, né? Aí você comenta também nessa parte de citometria que você não consegue fazer uma quantificação, ela não é bem precisa, né? Eu entendo, fiquei imaginando, nunca fiz isso também, por isso que eu estou te perguntando, porque eu entendo que a célula tem que ser lavada, é colocado corante, você tira o excesso, então centrifuga, é isso mesmo, né? Centrifuga e suspende, aí você acaba perdendo, às vezes, material. Tá. Porque uma das coisas que eu percebi, né, acho que eu tinha notado isso também na versão anterior, é que essa contagem de célula, ela não tem uma unidade, né? Ela tá, os teus gráficos tá as células, não sei se é por ml de nevoeiro. Isso é uma questão que a gente está até lutando, porque Tá. escrevendo um artigo para publicar parte Por mais de que e você... até com o professor Glaucio fui atrás. Por mais que você não tenha uma precisão muito absoluta, né? Porque você centrifuga, suspende, você pode perder algumas células aí no processo, eu sugiro que seja colocado ali, né? Sei lá, você pegou 10 ml de cultivo, centrifugou, ressuspendeu e contou as células totais nesses 10 ml. A gente sabe que é feita uma amostragem, né, do volume que você coloca no citômetro lá. Então, acho que você tem como fazer correções aí para ter uma estimativa e pelo menos ter uma unidade. Por mais que você perca células e não seja o número absoluto, acho que o número relativo um em relação ao outro ali, se você tem perda de material, vai ser, espera que seja homogêneo, né? Então, só imagino que você possa pôr alguma unidade ali e talvez só ressaltar isso para o leitor, que esses números não são altamente precisos, né? Eu acho Luciano, que a gente, cara, Luciano, já conversei umas 2, 3 vezes com o Glaucio, desse negócio do paper que a gente está escrevendo aí, um monte de gente já entrou no meio, fica todo mundo... O comentário é sempre o mesmo, né? Porque é simplesmente contagem de número de células é um negócio meio assexuado, né? Não é... Químico gosta de concentração, né? Alguma coisa por volume, né? E não sei, cara, até, sei lá, se você conversar... Porque, assim, a última que a gente tentou, foi uma sugestão dos alemães lá, foi a gente normalizar, tentar normalizar os dados, entendeu? Aí o Glaucio falou que também que não podia. Não, o Glaucio falou que não. ele me disse que não tinha como fazer. Não Aí podia fazer assim, talvez pegar um valor Aí ali e colocar esse aqui. Isso. E Bom, uma coisa é certa, ele foi entende bem na semana bastante que eu estava disso. estudando isso. Tá. Foi bem na semana que eu Uma estava coisa... estudando alguns artigos que eu referenciei, e eu até fui conversar com ele, perguntei como é que a gente fazia para mostrar, né, na forma de contagem de célula por volume. Ele, professor, como é que a gente faz isso? Dele, não tem como fazer. Eu falei assim, tá lendo esse artigo dele, me manda o artigo. Eu mandei o artigo, só que ele disse que leu, nossa, não deve ser segredo. Aqui é assim mesmo, qualificação é para arrancar sangue. Caraca. É isso aí mesmo, filho. Tem que sofrer, né? No fim não deu certo. Isso, Mas eu vou fazer o seguinte, então. Eu vou tentar trocar uma ideia com ele para tentar entender qual que é o gargalo aí, porque também na minha cabeça faria sentido você ter uma unidade de concentração, né? Talvez tenha algum artefato isso também é uma coisa que me que incomodou bastante na análise de impeça isso. resultados. Eu achava que normalizando era o jeito mais... uma saída honrosa, entendeu? Mas daí veio a notícia que ele não topou, eu falei, pô...
Mas se ele falou, eu já boto fé, viu? Porque ele é um cara que estudou isso muito a fundo. Toda vez que esses equipamentos foram instalados na universidade, ele fez treinamento e trabalhou com isso fora do país também. Mas eu dou uma conferida com ele. Aí eu Beleza. te dou um feedback aí. Tá ótimo. Obrigado, Luciano. Aí outra coisa que eu Obrigada, acho que eu insisti também no artigo e na versão anterior é em relação a essa quantificação das bactérias que foram cultivadas, né? E essa parte eu entendo que vocês terceirizaram tudo, isso que é a dificuldade, né? Que as amostras foram lá, vocês não viram nem como é que foi, eu acho que talvez até o contato com o pessoal que fez fica um pouco mais complicado. Mas eu insisto que até me ofereço, de repente, para conversar com eles, eu não sei quem que fez essa análise, porque basicamente é assim, né, Bruno e Ricardo, para vocês entenderem, tipo, você tem lá um monte de bactérias no meio. Aí isso foi plaqueado, né, em meios de cultura, e aí cada célula vai começar a se desenvolver e gera uma massa de célula que a gente chama de unidade formadora de colônia. E essas unidades formadoras de colônia, que elas são pegadas essa massa de célula e colocadas no espectrômetro de massa para ter identificação, né? E é bem provável, né, que o que interessa também para nós não é só saber quem estava lá, mas saber, por exemplo, né, vamos supor ali uma espécie que se encontrou ali, Serratia, quantas unidades formadoras de colônia tinha em cada amostra que corresponderam a Serratia, sabe? Eu acredito que não vai ter uma para cada um. É muito provável que tenha várias células da Serratia. E talvez tenha mais dessa do que, por exemplo, da Burkholderia. Então, esses dados aí, certamente, na hora de publicar, eles vão ser necessários, né? E talvez até eles deem informações interessantes. Então, eu sugiro fortemente tentar conversar melhor com esse pessoal aí, para que a gente tenha esse panorama do quantas unidades formadoras de colônia, se todas as unidades formadoras foram identificadas, que eu acho pouco provável também, deve ter tido coisa que cresceu, mas não teve identificação por espectrometria de massa. Acredito que deve ser a maior parte, mas eles devem ter esses dados numéricos, que eu acho que isso que vai ser essencial para deslanchar aí pelo menos uma publicação e até para que vocês tenham aí um dado mais preciso aí na tua tese, também no teu trabalho, né? Ah, legal, Bruno. Obrigada. E outra sugestão só em relação a essas identificações de micro-organismos, e isso eu sei que é um trabalho difícil, tá, Bruna? Porque eu já tentei fazer isso em vários trabalhos, né? Às vezes você encontra uma bactéria aqui interessante, você, putz, da onde que ela veio? Muitas vezes você quer saber isso. Apesar de ser uma missão meio difícil, porque muitas dessas espécies, quando você começa a pesquisar, elas são cosmopolitas, ou foi encontrado no mar, foi encontrada no, sei lá, dentro de um animal, no intestino. Então, elas têm isso que é difícil, né, saber de onde ela veio. Mas está bem claro ali que algumas delas têm uma característica de estar mais relacionada com plantas, né? O Rhodelia é uma delas, Sphingomonas, acho que a própria Serratia, se não me engano, Pseudomonas. Então, eu sugiro, talvez, também fazer uma tabelinha, assim, colocar ali do lado provável fonte, ou fonte onde elas são encontradas, e aí listando e colocando até uma referência ali de onde que se tirou essa informação, porque eu acho que isso se baliza também um pouco dessa discussão, sabe? Tipo, esse nevoeiro está circulando, tem bactérias ali, a gente não sabe se elas estão se reproduzindo nessas gotículas, se elas estão sendo transportadas, né? Mas talvez essa relação com o habitat possa te dar esse insight aí, tipo, parece que tem uma relação com a superfície das folhas, por exemplo. Aí, será que se a gotícula bate na folha e volta para a atmosfera, levando as bactérias, ou as bactérias já estavam no ar e tem preferência por essas gotículas, né? Inclusive, a Pseudomonas é uma que é bem estudada, né? Que ela tem essa capacidade de agregar água, né? Ela tem proteínas na superfície que conseguem agregar moléculas de água, e já tem estudos que mostram que ela participa na formação de nuvem, né? Formação de núcleos de gelo na atmosfera. Então, acho que essa parte aí é algo que vale a pena também dar uma reforçada aí para frente. Tá.
Mas como eu falei, né, o texto está bem melhor já do que estava antes, né? Da minha parte tá ok, acho que dá para ir para frente. E eu deixei esses comentários também já anotados aqui, passo para vocês aí, para vocês já pensando, né, em como elaborar isso mais adiante. Muito obrigada, professor. Então, Acho que é basicamente, importante. de colocações, me coloco à disposição. Obrigada, Obrigado, professor. obrigado, Luciano, pelo tempo, pela dedicação aí, que é uma parte, na verdade, assim, é um Frankenstein que a gente precisa de muita ajuda para conseguir costurar, né? Todas essas partes aí, e a tua visão é sempre ajuda bastante a gente a costurar, né? Bom, obrigado então, Luciano. Chamamos a menina da turma para virar um clube da Luluzinha. Professora Sinara, por favor. Obrigada. Os últimos serão os primeiros, não é isso? Ai, Obrigada. ai. Então, assim, Vou te mandar um questionário mais tarde para você ver. Deus me livre. Então, Bruna, obrigado pelo convite, o Ricardo de novo. Na verdade, eu acho que eu tenho muito pouco a contribuir, porque não é nem de longe a minha área de atuação, mas eu li de novo o texto e eu concordo, está muito melhor, né? Tem começo, meio e quase um fim, né? Não chegou no fim, mas tem quase um fim. Então, está muito bem estruturado. Tem algumas questões aqui, algumas coisas que assim, é uma coisa meio particular. Eu não gosto muito dessas coisas de colocar inédito, né? Que é a coisa mais que você vai, nunca ninguém fez e tal. Eu não gosto muito desses termos. Então, eu marquei aqui. Outro termo que eu também fiquei meio incomodada é que você promete revelar, né? Você só promete, não vai revelar nada. Então, assim, né? Faltou revelar mesmo. Faltou revelar. Você só prometeu, mas não vai revelar. Criou a Então, expectativa, né? é. O Então, desfecho fica para a defesa, né? ela vai só prometeu pra gente. Foi Mas só... Depois você nesse vai sentido que eu revelar. achei que estava falando aquela coisa de qualificação, como assim, tá encaminhado. Acho que deixei esse lado para licença poética, assim. Pô, Tá. vamos lá. Enfim. Então, assim, tem algumas coisas que eu escrevi aqui que eu vou te dar depois para você dar uma olhada. Em relação ao trabalho, eu acho que está bem encaminhado. Eu só, assim, olhando dessa forma, eu tinha marcado algumas questões aqui do nevoeiro, né? Que eu me senti falta, Bruna, de uma. Você fala assim, eu até marquei aqui, acho que na página 33, você escreve assim. Eu não tenho muita certeza. Deixa eu ver se eu encontro. Aqui, na página 33, né? Ressalta que os períodos estabelecidos, né? Você meio que diz assim, eu não tenho tanta certeza que era tudo nevoeiro, porque eu não tinha esse dado é, garantido, né? Pelos amostradores que você tem. E isso, para mim, é uma questão importante, porque a grande questão é você medir se tem ou não nevoeiro, tá certo? Então, eu gostaria, até coloquei aqui, a copa das árvores está a 43 metros. Qual é a altura dessas copas dessas árvores? Você não fala no texto. Então, assim, eu acho que talvez mereça de você um pouco mais de cuidado quando trabalhar com esses dados do que é nevoeiro ou não. E aí você mostra um exemplo que você mostrou aí no seu trabalho, com e sem. Mas, assim, o quanto dessas medidas tem o amostrador de nevoeiro, o quanto essas medidas não têm, isso não está claro aqui no seu trabalho. Eu acho que é uma coisa relevante, tá certo? Para você colocar. Porque não é só essa, na página 33, tem outro lugar também que você fala a mesma coisa. Então, talvez alinhavar isso com um pouco mais de calma, um pouco mais de cuidado, eu acho que precisa, tá? Tem as questões
você coloca uma série de siglas e a lista de siglas está meio capenga, então tem que dar uma olhada nisso. E a outra coisa que eu também queria ver com você é essa figura final, né? Que eu olhei e, assim, como engenheira que sou, eu quero padrão, né? Entendeu? Aí você fala assim, a amostra 2 e a 9, ela tem, acho que um exemplo, né? Você fala assim, na amostra 12, na 13 e na 2 você tem mais, você teve lá mais bactérias e fungos. E na amostra, eu anotei aqui, na 2 e na 9 você tem uma outra característica. Pelo que eu percebi, o Bruno, é muito difícil você conseguir um padrão, né? Então, quando você falou lá, né, no final, eu quero descobrir meio que um padrão, né, eu fiquei pensando como que você vai fazer isso, entendeu? Porque, assim, lendo o seu texto, eu vou repetir de novo, não é a minha área, mas, assim, me pareceu, é tanta variável envolvida nesse processo, né? No meio de uma floresta extremamente densa, com uma precipitação altíssima, né? Você fala assim, teve ou não chuva antes, mas quanto durou essa chuva? Essa chuva foi muito tempo atrás ou pouco tempo. Então, é muita variável. Então, assim, eu acho que você vai ter um trabalho grande em tentar definir esses padrões, né? Que me parece. E eu tinha uma pergunta: por que que nessa 11 não tem fungo e nem bactéria? Você tem ideia? Por quê? Porque, assim, se você olhar o padrão dela, não é um padrão muito diferente dos outros. Pois é, isso é uma coisa que eu fiquei, nossa, até perdi o sono esses dias por causa disso, porque eu não estava conseguindo identificar por que não tinha fungo. Bactéria até teve, né? Na 11 teve dois tipos de bactérias, mas não teve fungo. E eu achei isso bem É, curioso, porque na verdade a quantidade de esporos que tem de fungos na atmosfera é muito grande. Então, o que pode ter acontecido é que talvez tinha esporos de fungo, mas não estavam viáveis para cultura. Foi uma das coisas que eu consegui pensar no momento, assim. Mas não é uma resposta definitiva. Eu acho que isso é uma coisa que a gente pode se aprofundar um pouco mais posteriormente. Infelizmente, a gente não tem mais amostras para fazer outras. Bruna, nesse caminho da professora Sinara, será que se você plotasse a frequência das bactérias contra a citometria, daria alguma coisa? Tipo assim, Então, na olhando, citometria tem uma amostra que dá lá é muito maior que todo mundo. se a gente Nessa olhar daí, né? aqui a grosso modo, por exemplo, na minha cabeça, antes de receber esses resultados aqui, quando a gente tinha isso daqui, eu tinha, nossa, quase certeza que essas amostras com maior quantidade de células seriam as que teriam maior diversidade. Mas a gente mas olha não aqui é. uma diversidade meio compatível e não é. As que tem, por exemplo, essa daqui teve uma quantidade ínfima de células comparado com a anterior. E foi a que E tem mais mais teve diversidade. diversidade. Então é uma coisa que E é muito choveu difícil antes ou não identificar esse choveu? padrão mesmo. Choveu. Choveu antes bastante. Então, Tá. meu desafio, além de tentar conectar tudo isso, é buscar esses padrões. Eu acho difícil, na verdade, a gente achar algum padrão específico, então acho que vai ser vão ser estudos mais relatando mesmo, isso foi encontrado dessa forma, e especificamente porque olha, eu tenho 13 amostras de nevoeiro, então, quão representativas são nessas amostras? São representativas para aquele período, mas não necessariamente quando alguém for lá mostrar nevoeiro daqui a alguns anos vai encontrar essa mesma proporção, né, de compostos, de células e de micro-organismos mesmo, mas acho que é um dos maiores desafios isso mesmo. Eu Inclusive, acho. não, por favor. Não, eu acho que é um desafio muito grande, entendeu? Porque olhando para ela, você não consegue, você fala que o último objetivo que é buscar esses padrões sazonais, né? E esses padrões eu acho que é bem complicado de conseguir, né? Ô, Theo, não dá para fazer um PCA de tudo isso? Eu acho que não.
Cara, manda o PCA, tem cátion, tem ânion, tem partícula, tem célula, tem espécie, tem condições meteorológicas. Parâmetro flutuando é o que não falta. Não dá, tá fechado aí. Tá sem... O problema é o seguinte, parâmetros sempre vai ter um monte. A questão não é essa. A questão é que você tem que ter um número muito grande de amostras comparado com o número de compostos que você está usando. Então, por exemplo, se você colocar 10 parâmetros, se você colocar 20 amostras, você vai extrair componentes aleatórios. Tem que ter muita amostra para trabalhar com muito composto. Então, você não tem significância estatística. Dá para rodar, mas a significância é... No total, a gente Cara, tem mas esses caras de física nuclear, o cara faz um experimento e... Eles não fazem PCA. Vai sim. Eu sei. Fazem outras coisas. Não fazem PCA. É outra... Não, mas a gente pensar em uma estatística de baixo número de amostras. É muito grau de liberdade, Ricardo. É muito grau de liberdade, eu acho. Não é, tem 2, 3 aí, ó. Não, você tem vários anos aqui, você tem a quantidade de células, você tem essas condições de nevoeiro, essas condições meteorológicas que são extremamente diferentes e relevantes para o seu processo, entendeu? Não sei. Ah, não sei. Eu acho que tinha que achar um jeito de Tem integrar isso. jeito, não é PCA. Então, eu mas não qual sei. que é o jeito, então? Tem uma frase que fala assim, né? Se você tiver... A única ferramenta que você tiver for um martelo, você vai tratar tudo como se fosse um prego, né? É mais ou menos isso. Com o PCA ali, com o PCA. Não, que seja... Entendeu? Uma coisa que costuma funcionar bem também é a análise de cluster. A análise de cluster é um negócio que não precisa depender muito do tamanho da sua amostra, tal, você escolhe as métricas. É uma possibilidade. Fiz umas 2 vezes na vida isso. Faz tempo. Mas eu sei que dá para análise de cluster uma saída. Mas assim, às vezes uma análise de 2 cenários parecidos, testar se são diferentes ou não, já pode elucidar boa parte da questão. Com chuva, sem chuva, a umidade relativa não vai ser um parâmetro importante. O problema maior da PCA, sabe qual que é? É que assim, você pega e faz correlação entre as coisas. A correlação funciona bem quando os dados distribuem de forma normal. Várias dessas grandezas que você tem aí têm distribuições bizonhas. Tipo, umidade. Umidade deve ser um negócio com uma cauda enorme. Aí ferrou. Uma das coisas... Pode continuar. Beleza, já atrapalhei o suficiente. Não, o que eu ia comentar é que uma das coisas que eu tinha pensado em fazer seria tratar isso como dados binários. Então, por exemplo, teve chuva antes? Não teve. Daí, a amostra teve crescimento de bactéria? Não teve. Teve crescimento de fungo? Não teve. No caso aqui, todas têm bactéria, né? Daí fica meio difícil. Mas... Fica meio difícil. Mas Não, algo tem nesse uma que não tem. sentido, assim... de fungo não tem. Daí, essa aqui, na verdade, seria então legal pegar essa daqui e identificar só o porquê de não ter, né? O Isso pra porquê de mim não tá ter. meio obscuro, não sei dizer nesse momento por que não teve. Eu acho assim que essa é a grande sacada do seu trabalho, né? É tentar criar um padrão, tá certo? E tentar definir esse padrão. Ou fazer uma análise separada, enfim, né? Não sei. Mas eu olhei essa figura 21, que é o resultado do seu trabalho, e realmente fiquei preocupada. Porque quando você vai buscar essa sazonalidade, eu não consegui encontrar muita coisa. Enfim, não é a minha área de expertise, meu negócio são os números, e isso aqui pareceu Então, uma mas coisa. é isso que eu preciso, Sinara, É você só transformar Converter para isso em números, número. né? Pois é, transformar esse número. Eu adoraria ter um número para falar assim, olha, esse número aqui me diz a verdade. Por enquanto é só... Eu acho, Bruna, assim, que talvez escolher uma variável que seja, não uma ou duas, mas que seja explicativa disso, entendeu? Aham. E talvez Pode. a chuva antes,
pode levar a umidade. A umidade acho que não, porque a umidade ela é tão alta que não vai ter variação. Choveu ou não choveu antes, entendeu? Isso eu acho que talvez seja relevante. E aí tentar criar um padrão, né? Eu não sei como que isso é tratado em outros trabalhos, se tem um trabalho que junta todas essas variáveis, né? Não. Então, não. É, Não para nevoeiro, mas para para chuva, por exemplo, entendeu? Se junta e como se junta esse processo. Eu sempre falo para meus alunos que se a gente não encontra nada muito parecido com o que a gente está fazendo, porque ou a gente está fazendo é absolutamente magistral ou é absolutamente absurdo. Não tem duas opções. Sim. Ou é muito bom ou é muito ruim, entendeu? É mais ou Faz menos assim, sentido. né? Então, enfim, isso cabe ao seu orientador e a você. Eu só queria chamar a atenção disso. No mais, tem algumas Tá dando questões. depressão. Não, não é para dar. Hoje é sexta-feira, não é Não, para que dar isso. depressão ainda. Hoje é sexta-feira, tem sábado, né? Então, não é para dar depressão. E É, a outra questão é um pouco que o professor Luciano falou, que eu acho que é interessante você saber da onde vêm essas bactérias, entendeu? Qual é o habitat delas, da onde vem a fonte delas, tá certo? E aí sim, talvez ter alguma correlação, porque eh, se é uma fonte, por exemplo, relacionada à queimada, você vai ter lá uma época que você tem isso. E aí ela vai aparecer, ela vai se alimentar disso. Então, talvez ir atrás das fontes dessas bactérias, né? E tentar relacionar isso com o que você encontrou, tá certo? Então, porque também olhando para essa figura 23, é, você encontra em nevoeiro, mas você encontra em chuva, né? Então, é complicado também encontrar esse padrão, tá certo? Mas eu acho, Bruna, que você está no caminho, eu estou absolutamente satisfeita, né? E só chamar a atenção de você para essas coisas. Tem algumas coisas de formalismo aqui nas referências e tal. Acho que o texto está bastante adiantado para uma dissertação já, então acho que vale a pena você pegar e dar uma arrumada nele para que ele sirva como base para sua dissertação mesmo, tá bom? Era isso. certo. Muito obrigada, prof. Só um Obrigado, comentário que Sinara. até é um gancho com o que você tinha comentado. Essa questão de ter muitas coisas, muitas variáveis, muitas informações, Uhum, é uma coisa que a gente tinha discutido já, eu e o professor Ricardo. Então, a gente meio que decidiu manter, por exemplo, fazer um artigo com a parte mais biogênica, então apresentar esses resultados de citometria com a parte das bactérias e fungos, que é até um artigo que já está sendo escrito, revisado pelos coautores, e depois, em um outro momento, apresentar essa parte de íons e talvez tentar relacionar com alguma parte de partículas, que é uma coisa que eu sinto que é um pouco mais compatível, né? Agora, pegar ânions e comparar com células não faz tanto sentido. não Aí faz tanto sentido, a gente exatamente. decidiu separar um pouco nesses dois caminhos, assim, uma parte mais orgânica, outra mais inorgânica. Eu acho que sim. E aí eu acho que esse caminho também você podia traçar na sua dissertação, né? Porque na hora que você põe tudo isso junto, a gente fica olhando e querendo Sim. um padrão. Então, talvez, mas talvez descrever se essa relação entre ânions e os fungos existe, né? Eles se alimentam disso de alguma forma, ou eles estão lá e vão não sei, os fungos estão lá e independente de você ter essas substâncias. Isso era uma coisa talvez interessante definir, entendeu? Na verdade, Se ele Sinara, é, Isso se ele é é um um spoiler, na habitat ou verdade. ele é só uma passagem. você simplesmente tocou no coração da Bruna agora, Ah, Você é? tocou no coração. porque na verdade é o seguinte, existe Eu não queria alguns, dar um spoiler, né, é, prof, mas eu quero vai lá, Bruna, toda vai lá. vez. Não, pode falar. Na verdade, assim, existe uma curiosidade da comunidade do ato lá, os alemães, os americanos, porque existiram alguns artigos
muito feras de Science, de Nature aí, que andaram falando que os micro-organismos produzem as partículas, inclusive com sal e não sei mais o que, cloreto de sódio e tudo mais, entendeu? E aparentemente os resultados da Bruna vão comprovar tudo isso. Comprovar uma teoria lançada pela tropa aí há anos atrás, de que os micro-organismos são fontes de compostos inorgânicos, entendeu? Entendi. E aí, ou seja, ao invés dele serem um consumidor, ele, na verdade, é o fornecedor dos caras. Tá. Ao invés dele consumir nitrato, sulfato, fosfato, Mas ele será produzir. Será que mas no ambiente do nevoeiro, porque é muito, é rápido, né, o nevoeiro dura para onde vai esse fungo depois, entendeu? Então, Na Você verdade. entendeu o que eu tô falando? Fica- O nevoeiro é um negócio transiente, dura lá 7 horas, no máximo, né. Então, o fungo tá ali, tá lá os ânions, e para onde isso vai depois, né. O nevoeiro funciona só como um meio de transporte, né, transportando fungo de um lado para o outro, entendeu? Não é isso? É. Ele não é Então, um uma das. habitat, ele Aham. não existe o tempo inteiro. Não, ele é um busão. Ele é um busão, Ele só exatamente. leva para lá e para Ele só cá. leva para lá e Então, para cá. mas aí, Então mas ele aí, como um habitat é que eu acho que é complicado, né. então, mas a gente tem essas emissões de fungos, por exemplo, a gente fala em milhões de fungos por segundo. As unidades são gigantescas, entendeu? Os fatores de emissão desses caras são gigantescos. Mas É um assim, ciclo de vida muito rápido, na verdade, dos esporos de fungos. Então, dos fungos em si, né? Então, eles soltam bastante durante a noite, muitos, muitos. Eu até queria ter colocado um videozinho, mas acabou me passando despercebido. Mas eles têm uma frequência de emissão muito grande durante a noite, e o que acontece é que eles liberam substâncias higroscópicas, que promovem a condensação de gotículas de água nos esporos. E isso que faz eles serem liberados. Então, essas substâncias que eles liberam, principalmente o manitol, elas têm compostos salinos, então bastante potássio, sódio, que é o que eu estou esperando encontrar nas amostras, nos resultados de cátions. Então, Entendi. é uma parte importante a vir ainda. E esse processo é rápido? Isso, é bem rápido. É Eu, bem eu vou ver rápido. se eu encontro aqui agora. Eu acho que eu tenho no meu computador o videozinho, porque é muito rápido. E assim, tem alguns tipos de fungos que isso acontece quando cai uma gota no fungo e ele joga como se fosse uma catapulta para cima, os esporos. E tem outros que daí vai saindo de forma um pouco mais passiva, assim. Eu estou abrindo aqui, eu acho que na apresentação do meu TCC que eu coloquei esse videozinho, que é muito Tá. Não, interessante. então assim, talvez descrever essas coisas, Bruno, te ajude a ter um caminho, né, disso aí. Aham. Eu vou é, compartilhar aqui só para mostrar rapidinho, mas Porque você está juntando uma série de coisas aí, né, uma parte micrometeorológica com uma parte sim. de Ó, esse que eu comentei é da gota, então sai isso aqui, nossa, é uma quantidade gigantesca, né, de esporos. E esse aqui é ele liberando naquele processo que eu falei que eu vou mostrar aqui embaixo, tem um esqueminha. Ele libera essa substância higroscópica aqui, nessa pontinha que está em vermelho, e nessa Hum. parte aqui. Então, as gotinhas vão condensando, né, até crescer, faz uma espécie de torque aqui nesse esterigma, e o esporo é liberado. Então, daí isso ajuda... Na verdade, ele só pode ser liberado para esses tipos de fungos dessa forma. Então, ele já tem essa substância higroscópica aqui, que daí vai ser solubilizada, né, nessa parte da água, e atuando como núcleo de condensação, então vai solubilizar em tudo. Entendi. Talvez escrever um pouco isso lá também, vai né, precisar. Isso vai vai precisar. precisar. Vai ter que colocar mesmo.
Isso daí daria uma prova de Maxwell interessante, hein? McFlu, gravidade e impulso em ação. Né? Nossa, Quando eu vi esse negócio subindo, já pensei nisso. já pensou a confusão que dá fazer uma prova dessa? Calcule o Deixar os alunos torque, malucos. calcule o torque de não sei o quê, qual que é o impulso. É verdade. É um desafio. Juntar tudo isso é complicado. Isso é verdade, prof. Que nada. Não, não é não. Bom, então, dito isso, eu acho que a gente não precisa nem fazer uma reunião extraordinária, né, consenso não velado, né, que você melhorou bastante nessa versão. Na verdade, eu assumo que essa é a primeira versão, né, onde você se dedicou integralmente ao trabalho, né, e também aquele momento de que você entendeu a tua importância nesse papel, né, a importância no projeto, né. Você teve uma época, né, de disciplinas, depois teve uma outra época de amostragens, aí dá aquela desanimada, depois volta se dedicando, aí tomou esse caldo aí para ficar esperta, né? Mas o potencial da Bruna é bastante grande, inclusive agora, né? Aparentemente, entre hoje e essa semana, compra a passagem dela, ela vai acompanhar uns experimentos lá nos Estados Unidos, né? Então é uma nova fase aí. Segunda-feira a gente tem uma reunião porque ela deve estar terminando o segundo paper, né? Sem paper, sem defesa, né? Ela já sabe muito bem disso, né? Mas a gente tem expectativas aí, a gente vai precisar de todos vocês aí para conseguir fechar essa conta, né? Um ciclo, uma matriz aberta aí de um N mais um bem grande, né? E eu acho que vocês olhando de fora, fico eu e a Bruna aqui se debatendo com os resultados, tentando fechar as contas, e eu tenho certeza que vocês olhando de fora aí conseguem falar, olha, é só conectar esse cabo com esse que dá curto-circuito. Difícil. Não, mas pelo menos a gente eletrocuta ela, entendeu? O cabelinho dela vai ficar todo curly, assim, todo arrepiadinho. Tá bom? Eu também, então, quero registrar a evolução e dedicação, né? Eu acho que a dedicação traz a evolução, né? E a Bruna, então, evoluiu bastante aí nesses últimos 45 dias aí, me mandando WhatsApps horários, eu não diria que nem diários, mas horários, né? Mas pro bom curso do trabalho dela, tá bom? Eu acho que a gente precisa fazer a reunião, acho que todo mundo já falou que está contente com a tua execução, então eu assumo que você está aprovada na tua qualificação, tá bom? Fora o vexame, né? Fora o vexame, né? Fazer o quê, né? Mas, agora eu vou fingir que nada Tudo aconteceu. na vida tem uma primeira vez. Já falei isso para ela. né? Mas então é isso. Eu me dou por satisfeito. Agradeço novamente a banca, ao professor Luciano, professor Teotônio e professora Senara. Se dedicaram a ler o teu trabalho. Todos eles tinham expectativa de que você ia mostrar, né, a Bruna que todo mundo conhece e realmente esse trabalho refletiu isso. Tá bom? Agradeço a todos, então. Posso aproveitar também para fazer agradecimento? Meu Deus do céu. Agora. Não vou falar nada, chororô. Vou deixar isso para vocês. Daí lá eu posso me debulhar em lágrimas. Não, eu só queria agradecer mesmo. Eu acho que foi bem importante esse momento, tanto na primeira quanto na segunda. Agora eu acho que nossa, calma que já tá querendo vir aqui uma precipitação dos meus olhos. Umidade. É umidade. Muita umidade. Vai gerar um nevoeiro. Acho que foi.
Acho que esse período de 45 dias aí foi bem importante, tanto para o meu desenvolvimento profissional quanto pessoal. Acho que a bronca foi mais que merecida. E que bom que eu consegui suprir aí algumas expectativas que vocês tinham. Vou ficar muito feliz em ver o retorno agora desse novo trabalho. Acho que tem bastante coisa ainda que dá para melhorar. E é isso. Obrigada, professor Ricardo, pela confiança, pelos puxões de orelha, pelas mensagens 10 da noite, final de semana. De sábado. De sábado. Professora Sinara, por aceitar, sobre termos completamente, né, corridos, principalmente na primeira vez, né, que acho que você recebeu documentos da mesma semana da banca de defesa. O professor Theo, da mesma forma, também aceitou em cima da hora. O professor Luciano não está mais aqui, mas também queria aproveitar e agradecer ele, aceitou desde o início. Todos fizeram contribuições muito significativas, acho que as próximas também serão muito bem-vindas. E é isso, acho que foi muito bom passar por esse período. Foi meio estressante, assim, acho que não consigo contabilizar quantas xícaras de café eu tomei, mas deu tudo certo. Obrigada, gente. Tá bom, então. Parabéns mais uma vez. Bruno. Obrigado a todos. Obrigada. Bom fim de semana. Até Parabéns mais. aí. Falou, Parabéns. tchau, pessoal. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.